A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos nós. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Meus amigos, vamos direto ao ponto. Muitos protestantes usam um argumento sem sentido, totalmente falacioso, ardiloso e de forma dolosa para dizer que a Igreja Católica até concorda, mas não gosta muito que os católicos leiam a Bíblia. Justamente porque supostamente iriam encontrar na Bíblia a verdade e iriam abandonar a Igreja Católica. Esse é, sem sombra de dúvidas, o pior de todos os argumentos, o mais fajuto de todos eles. Muitas vezes eu ouvi pregadores e pastores tirando sarro de católicos que tinham uma Bíblia empoeirada na estante, que só servia de enfeite, muitas vezes do lado de um litro de cachaça e coisas desse tipo. Eu nunca tinha visto isso e tinha nascido num lar católico. Meus avós eram todos católicos. Minha avó Aurora era uma legionária, fazia parte da Legião de Maria, rezava o terço todas as noites quando a gente ia visitar ela. Quando eu ficava na casa do meu avô Sebastião, todas as noites ele lia o Evangelho para eu e o meu irmão. Então eu nunca tinha visto esse mundo que eles tanto condenavam. Agora deixa eu te falar a verdade sobre os crentes. Eu fui pastor da Assembleia de Deus por cerca de 20 anos e eu posso falar dos dois lados. Os protestantes, na maioria, não leem a Bíblia. Em 2 ocasiões, e já sabendo disso, eu preguei sermões sobre a leitura da Bíblia. Na primeira vez eu disse, no momento do culto, na hora da pregação, eu disse, irmãos, vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus, na carta de Tiago, capítulo 7, versículo 56. Aí eu disse amém, todos encontraram, as pessoas disseram amém. Eu disse, vou dar mais um tempinho para que vocês encontrem. Encontraram agora? Amém? As pessoas amém. Posso ler? As pessoas amém. Eu disse, meus irmãos, por favor, Tiago não tem 7 capítulos. As pessoas começaram a rir. Eu disse, não, irmãos, vocês não devem rir, isso é trágico. O povo que diz amar a Bíblia, além de não conhecer, ainda finge que está lendo um texto que não existe. Outro dia, perguntei para o auditório se alguém já tinha lido os versículos que dizem uma alma vale mais do que o mundo inteiro e não cai uma folha de uma árvore sem que seja vontade de Deus. Eles disseram que sim, que tinham lido. Aí eu perguntei, onde vocês leram? E eles responderam, na Bíblia. Na Bíblia? Eu disse, então, por gentileza, me mostrem o livro, o capítulo e o versículo. Depois de uns 10 minutos revirando as Bíblias, alguém finalmente me disse, pastor, não está escrito. A gente achou que estava. Também ouvi muitas vezes pregadores e pastores dizendo que os católicos não levam a Bíblia para a igreja porque desprezam a palavra de Deus. Outro espantalho criado para atacar os católicos. Toda Santa Missa tem 4 leituras da Bíblia. Um do texto do Antigo Testamento, um salmo, uma carta dos apóstolos e a leitura do Evangelho. Nos cultos evangélicos existe apenas uma leitura e ainda tem a petulância de falar mal dos católicos. Mas no vídeo de hoje eu gostaria aqui de reagir à fala de um pregador muito conhecido no meio evangélico, chamado de Júnior Trovão. No começo eu pensei que ele queria fazer parte do Quarteto Fantástico. Esses nomes são para impressionar, né, pessoal? Tem o Pastor Metralhadora, o Pastor Flecheiro, o Pastor do Tei. Passa, o demônio cai. Eu recebi nesse mesmo dia o Tei. E tem esse aqui, o nosso amigo Trovoada. Vamos ouvir o que ele diz.
Mas se tiver algum católico aqui e achar que a minha Bíblia é diferente da sua, sabe a Bíblia que eu tenho na mão? Sabe quem traduziu ela do grego para o português? João Ferreira de Almeida. Sabe quem era ele? Padre. Quem traduziu a minha Bíblia do grego para o português foi um padre. Não, meus irmãos, João Ferreira de Almeida não foi padre. É mentira que ele foi padre. Almeida foi um ministro, pregador da Igreja Reformada nas Índias Orientais Holandesas. E ele não traduziu a Bíblia toda. Traduziu o Novo Testamento e o Antigo Testamento até os últimos versículos de Ezequiel. O restante da tradução foi concluída em 1694 por Jacobus op den Akker. Pensar que João Ferreira de Almeida foi padre é um desconhecimento terrível da própria fé. Ou seja, o vivente tem uma Bíblia na mão que ele prega e esfrega na cara dos outros e não sabe nem quem foi o tradutor. Alguém pode até objetar dizendo, mas Jean-Pierre, nas primeiras traduções aparece escrito Padre João Ferreira de Almeida. Irmãos, nem isso pode ser usado como defesa para a ignorância absurda do pregador. Padre, na época, era um termo genérico para ministros protestantes também, equivalente a pastor. Era padre da Igreja Reformada Holandesa, não da Igreja Católica. Duas coisas aqui revelam a incapacidade intelectual do pregador, que o leva a recorrer à gritaria. Primeiro, não buscar conhecer quem foi o homem que traduziu a Bíblia que ele prega, a Bíblia que ele carrega, a Bíblia que ele compra, né? Segundo, João Ferreira de Almeida escreveu textos terrivelmente anticatólicos. É interessante que ele não tenha essa informação e seja um pregador tão requisitado, né? Pelo pregador a gente pode conhecer o público. Além de que a Bíblia que ele traduziu tinha 66 livros, faltando 7, como as Bíblias protestantes. Se fosse um padre católico, a conta lógica seriam 73 livros. Os primeiros exemplares da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida foram destruídos. E não foram destruídos pela Igreja Católica. Depois que a primeira remessa do Novo Testamento foi impressa, em 1681, ao chegar na Batávia, apresentava tantos erros de tradução que as autoridades holandesas destruíram todos os exemplares recém-impressos e ainda reuniram e destruíram aqueles que já haviam sido distribuídos. Então, que fique claro, não foi a Igreja Católica que destruiu essas Bíblias, mas os próprios holandeses por perceberem que a tradução havia sido tão mal feita que não havia nem mesmo chances de correção. Então iniciaram a partir disso uma nova revisão de todo o texto. Mas se tiver algum católico aqui e achar que a minha Bíblia é diferente da sua, sabe a Bíblia que eu tenho na mão? Outro equívoco. A Bíblia do Trovoada não é igual à nossa. A Bíblia dele é mutilada, tem 7 livros a menos. Portanto, é uma questão de matemática. 66 não é igual a 73. Alguém tinha de arrumar um professor de matemática para ele, né? Se tiver algum irmão meu católico aqui, eu quero que você vá na sua casa, pegue a sua Bíblia, porque se você não largar esses santos, você vai estar no dia do juízo final. Pegue a sua Bíblia, que eu vou pregar na sua Bíblia para você, porque na sua Bíblia que você tem na sua cabeceira ou na sua estante, na sua Bíblia católica, está escrito em Êxodo 20, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura do que há em cima no céu, na terra e nem debaixo da terra, e não se prostrarás a ela para o adorar, porque eu sou o Senhor teu Deus, e só a mim prestarás culto. Então, ele não surpreende em nada, usando um texto distorcido que fala sobre adoração de ídolos para se referir aos santos. Eu acho que eles têm uma dificuldade cognitiva de compreender que ídolo é uma coisa e os santos católicos são outra coisa. Uma coisa é o representado, outra coisa é a representação. Deixa eu dar um exemplo para você, que a gente pode usar, por exemplo, com crianças na creche. Eu já fui professor de primeira a quarta série e posso falar sobre isso. Quem sabe, com um método mais pedagógico, eles conseguem
aprender. Desenhe uma fogueira numa folha de papel. Faça um desenho bem colorido, um desenho bem feito, né? Agora coloque uma panela em cima para cozinhar. Será que ela vai cozinhar? É claro que não, porque o desenho é uma representação do fogo e não o próprio fogo. Então, as imagens, elas são representações. Nenhum católico adora a imagem. As imagens representam e elas não são a pessoa real. Se os católicos acreditassem que o santo mora dentro da imagem, como os antigos pagãos pensavam, aí sim nós estaríamos diante de uma cena de idolatria. Tudo! Na sua Bíblia está escrito no Salmo 115, verso 5. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheiram. Ouvidos, mas não ouvem. Pés, mas não andam. E quem adora é semelhante a ele. Foi o que eu acabei de dizer. Assim como o desenho do fogo não vai aquecer a panela, a imagem dos santos também não vão se mover, até porque não é essa a sua função. A função da imagem é lembrar, recordar, não deixar esquecer as virtudes cristãs desses homens e mulheres e não se mover. Se fosse para se mover, a igreja teria mandado fazer robôs, sei lá, carrinho de controle remoto, não sei, santos feitos de peças de Lego. É tanta ignorância, pessoal, tanta ausência de conhecimento, tanta estupidez retórica que chega a cansar. Então, me desculpe, eu encerro o vídeo por aqui. Deus abençoe você e a sua família. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima interceda por todos nós, junto ao seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos seguir a nossa caminhada cristã sem nos deixar enganar pelo besteirol do estranho mundo protestante. Deus abençoe a todos.